Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast e hoje nós teremos 2 episódios. É uma quinta-feira aí repleta de muita audiência e muita participação de você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Nós estamos chegando com o episódio de número 107 e hoje eu tenho um convidado todo especial, que é secretário de Inovação, de Comunicação, Tecnologia da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Denis Levati. Denis, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Douglas, feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar para a população de Sidrolândia. Você que já me chamou para participar aqui algumas vezes, eu me esquivei, mas principalmente porque a gente está muito concentrado no trabalho, fazendo coisas novas lá no município, dentro da prefeitura. E eu penso que chegou o momento, né? Você me chamou, falou, vem. Então, acho que era um bom momento. A gente tem muitas coisas bacanas para contar. Também é uma oportunidade que a gente tem de aparecer e das pessoas nos conhecerem também, né? Então, agradeço pelo convite e pela audiência qualificada que você tem. Maravilha, lembrando você, amigo internauta, que nós temos o oferecimento da eFort Incorporadora, essa gigante aqui da área imobiliária em toda a nossa região, Sidrolândia, Maracaju e mais 8 municípios que a eFort vem lançando empreendimentos imobiliários e Sidrolândia também, né? Meu abraço a toda a equipe da eFort Incorporadora, a Rose, o Rafael, toda a equipe de colaboradores também, a eFort, que vai em breve fazer mais um lançamento em Sidrolândia, as últimas negociações, mais uma área, mais desenvolvimento para Sidrolândia, mais uma área que vai estar sendo dividida aí, loteada, né, e que vai estar sendo lançada em Sidrolândia. Então meu abraço aí à eFort Incorporadora. Quero agradecer também os meus amigos lá do Nutrimais Atacado. Você sabe, preço baixo de verdade é no Nutrimais Atacado. Abraço Buchanelli, Marisa, toda a equipe. Meu abraço também à equipe da IVR Net. Você sabe, internet de qualidade. Essa imagem que está chegando aí HD para você é por causa da IVR Net, né? Meu abraço lá a toda a equipe. Muito obrigado pela participação de sempre. Clínica Divertidamente, sempre levando qualidade de vida às nossas crianças. Meu abraço aí a Kátia, a toda a equipe da Clínica Divertidamente e também o apoio aí do restaurante Que Delícia. Você sabe, aquele churrascão caprichado é lá no Que Delícia,
com o meu amigo Josias e a minha amiga Lourdes, que também aos sábados está tendo lá o Festival do Sushi. Então vale a pena você conhecer. Inclusive a Lourdes trouxe aí uma novidade que nesse fim de ano vai estar abrindo aí para cerimônias, né? Formaturas, enfim. Lá o espaço do Que Delícia está aberto também para você estar contratando, fazendo lá o seu aniversário, a sua festa, o seu evento. Entre em contato lá com a Lourdes, toda a equipe do restaurante Que Delícia. Bom, Denis, cara, que prazer estar recebendo você aqui. A gente já fez um bate-papo aqui, fiquei sabendo que você é escritor e eu não sabia, cara. Tá aqui, ó, gente. Olha o livro aqui do Denis, que coisa linda. O Denis realmente é um cara muito sábio, muito inteligente, muito capacitado para um cargo tão importante que é uma secretaria nova, né, mas que tem um papel estratégico fundamental. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse aqui para a comunidade de Sidrolândia, né, para entender quem é o Denis Levati, quem é essa mente pensante que está lá ocupando um cargo de tão importância dentro da Prefeitura de Sidrolândia. Primeiro, muito obrigado pela bondade, pelos elogios. Nós nos conhecemos há quase 10 anos, né? Quando eu tive a oportunidade de, junto da Corpal, fazer o lançamento imobiliário aqui do Vivaldo dos Ipês. Desse bairro, é isso, né? Mesmo. Então, assim, é importante dizer que eu venho do mercado imobiliário, eu tenho 18 anos de atuação ininterrupta dentro do mercado imobiliário. Trabalhei no mercado imobiliário desde uma imobiliária gigante como a Lopes, que é a maior imobiliária do Brasil, uma das maiores do mundo, onde eu tive muito contato com tecnologia, com marketing, com CRMs, todos esses contatos que existem dentro do mundo imobiliário. E lá dentro eu fui desenvolvendo todo o conhecimento que a gente foi agregando, né? Então, trabalhei em imobiliária, trabalhei em incorporadora, trabalhei em construtora, trabalhei em portal imobiliário, empresa de tecnologia. Em 2014, a gente tinha todo o trabalho de reunir em eventos donos de empresas imobiliárias e dizer para eles que anunciem nos portais, porque os jornais, né, o classificado de domingo vai deixar de existir. Em 2016, eu vim trabalhar saí de São Paulo, vim trabalhar na Corpal Incorporadora no Mato Grosso do Sul. Foi uma oportunidade muito bacana que eu tive, trabalhar com eles. Mas voltei depois a trabalhar com empresas de internet, fiquei ali algum tempo. Foi quando aconteceu a situação que eu narro no livro, né, que eu tive um caso sério de Covid. Vivi 40 dias no hospital, fiquei alguns dias em coma, alguns dias entubado. E a partir dessa experiência, eu sempre procurei trabalhar com situações que eu acreditasse como propósito. Então eu preciso muito acreditar naquilo que eu estou me envolvendo, né? Foi aí que eu, nesse período, comecei também a estudar psicologia, a fazer minha terceira faculdade. E aí foi quando eu recebi o convite do prefeito Rodrigo Basso para poder ajudá-lo nessa gestão, a ideia que ele tinha, a ideia que ele pensou para a gestão do município de ter uma secretaria, assim como a Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul tinha uma Secretaria de Tecnologia e Inovação. Ele gostaria de ter uma secretaria como essa aqui dentro do município. E aí a gente foi conversando, era para me apresentar só, né? Já estou antecipando talvez. Fica à vontade. Mas foi desse jeito que a gente acabou vindo parar aqui, né? Eu já conheço o Rodrigo há muitos anos, a gente tem uma amizade mesmo, não tenho o menor constrangimento de dizer isso. Ele acompanhou toda essa jornada que eu tive trabalhando em empresas de internet, tecnologia, tive a oportunidade de rodar o Brasil conhecendo essas empresas de tecnologia, né? Então, como é que funcionava esse trabalho? Imobiliárias são empresas que, na maioria das vezes, elas têm processos muito antigos e arraigados em processos de papel. O nosso trabalho era ajudar que essa empresa imobiliária passasse a utilizar melhor as ferramentas digitais, os softwares e, por exemplo, utilizar a internet. Nisso a gente conseguiu ajudar muitas empresas, a gente conseguiu fazer muitas dessas empresas que não acreditavam que ela em 2014 deixaria de anunciar no jornal impresso, que elas migrassem para a internet tendo muito sucesso.
Essa experiência foi incrível, né? Foi muito rica. A gente até hoje é muito conhecido dentro do mercado imobiliário. Eu até hoje digo que o meu mercado, eu ainda me acostumo a dizer isso, né? Ainda não me acostumei a dizer que o meu mercado não é o mercado imobiliário. Não tinha ainda experiência com a gestão pública, mas queria me conectar com algo que tivesse propósito. E quando vi a ideia do prefeito Rodrigo Basso para o município dele, para o município que hoje eu estou, aí a gente pegou, abraçou e veio junto com ele, porque se conectou com o propósito. Certo. Aí você falou a palavra-chave, né? Propósito. Porque o Rodrigo, durante a campanha, tá aqui o Murilo, né, que faz parte da comunicação também, participou da campanha, né, testemunha viva aí dessa campanha que nós também acompanhamos e toda a sociedade. Ele falou muito sobre colocar profissionais técnicos dentro da sua pasta. Então, o discurso do Rodrigo era esse de que faria diferente, né, uma gestão diferente, porque se a população quisesse, né, continuar do jeito que estava, votaria na outra candidata. Né? Então, a população escolheu realmente que fosse diferente essa gestão. E aí com uma outra mentalidade, né, de pegar pessoas técnicas, pessoas que realmente são profissionais, né? E aí tirar, por exemplo, um profissional como você, da área privada, né, com uma visão de tecnologia, no caso que não tem aqui no município, né? Uma pessoa, por exemplo, o que a gente via antes? Comunicação, alguém que é parente de alguém, que, né, tem grau de política ali, é do partido tal, fez tantos votos, né, mas que acaba assumindo um cargo do qual ela não entende absolutamente nada, né, porque ela só entrou ali porque ela teve voto, né, ou porque ela é parente de alguém que é algum político forte, ou seja, por meio de algum tipo de indicação. Né, e a visão do Rodrigo era uma visão que ele já tinha em mente quando ele estava de fora do processo político, né, de que isso tinha que mudar, né, de que realmente a prefeitura teria que ser tratada como uma empresa, né, em cima de números, em cima de dados, e isso realmente é muito importante, né, para que haja um crescimento, um desenvolvimento da máquina pública, né? Então é isso que ele vem implantando. Você, como estava na área privada e agora está dentro da área pública, eu queria entender um pouquinho, né, da sua visão. O que você achou, né, dessa troca? Quais foram os principais desafios que você vem passando, né? Só para a gente entender um pouquinho da sua visão como um cara técnico que agora, né, está dentro de uma pasta pública, né, o que precisa melhorar ali, enfim. Puxa vida, essa pergunta poderia levar um bom tempo falando sobre ela. Mas assim, lá para janeiro, quando o Rodrigo faz o convite, eu penso se eu conseguiria, por conta de a nossa vida que a gente tem, né, conseguir cumprir aquilo que ele havia, a ideia dele. Mas o Rodrigo é uma pessoa apaixonante. É muito fácil comprar o projeto dele, porque ele tem muita verdade no que ele fala. E ele é simplista também, né? É muito simples. Né? Assim, ele consegue dar um direcionamento muito rápido para aquilo que ele quer, e aí a gente acaba pegando e vai fazendo. Ele dá muita liberdade também para o secretário e a gente vai começando a fazer. Mas, Douglas, você me fez uma pergunta de algo que me chamou muito a atenção. Em um dos primeiros encontros que a gente teve, olhando os sistemas que a gente via dentro da prefeitura ou dessas empresas de software que vêm atender a prefeitura, me chamou muita atenção que era possível fazer na gestão pública muito daquilo que eu já tinha visto e já tinha acompanhado no mercado imobiliário. Isso é legal. Que é, por exemplo, você conseguir ver num painel que você tem aquela família que usa bastante o SUS, por exemplo. Aí você cruza dados e vê na mesma linha que esta família também tem as crianças que estão na escola pública. E que por algum acaso, essas famílias também, depois de um caso de violência, porque ela passa pela assistência social, vê que essa criança deixou a escola. Cara, isso é apaixonante, isso conecta com o propósito que eu falei para você.
Quer dizer, então, que se você fizer gestão pública da forma como é feito de uma empresa privada, você consegue melhorar a vida das pessoas? Eu quero estar nisso. E é nisso que a gente está focado e trabalhando. É claro que aí entra um grande trabalho, um grande desafio, que é estruturar tudo isso. Então, a gente não tinha uma secretaria, a gente precisava escrever como essa secretaria devia funcionar, criar toda a base legal para isso. Aí você tem os intercâmbios, você não faz nada sozinho, o prefeito não faz gerenciamento sozinho, precisa ter equipe para isso. Então toda a parte jurídica nos ajudou nesse processo, a secretaria foi montada para poder ajudar o prefeito a tomar a decisão baseada em dados. Acho que eu estou simplificando muito, porque eu estou simplificando aqui 10 meses, né, em 5 minutos. Mas quando a gente chega e tem contato com isso, então dá para fazer no público como é feito no privado. E é assim que a gente está seguindo. Né? Ele é uma pessoa que nos dá autonomia, não só a mim, mas para os secretários. E aí a gente vai trabalhando e vai montando uma equipe técnica. Eu tenho uma equipe técnica de todas as pessoas que eu tenho na minha equipe estavam trabalhando aqui no município, em outras funções. Às vezes, eu tenho um caso que eu gosto muito de contar. Você citou o Murilo está aqui, por exemplo. Né? E você citou antes de começar que o Murilo, alguém elogiou o Murilo. Eu tenho um dos melhores videomakers do estado. Com certeza, sem dúvida. Eu não. O município tem. Você que trabalha com você. Né? E eu tenho o privilégio de poder, a partir da inteligência dele, fazer toda uma estrutura de comunicação baseada em vídeo. Os números que a gente tem de visualização de vídeo na prefeitura são tão bons ou maiores do que os das campanhas imobiliárias que eu desenvolvia. Mas para dizer da parte técnica e de um desafio, que é montar a equipe. E eu quero vou citar nominalmente, já que estamos aqui. Uma profissional que eu tenho na minha equipe que chama Elaine. Para a Elaine se formar, ela é formada, é designer gráfica. Para a Elaine se formar, eu nunca conversei isso com ela, mas certamente o pai dela se esforçou muito para que a Elaine saísse de Sidrolândia todas as noites, ir para Campo Grande, estudar, voltar e se formar. A Elaine não estava trabalhando, ela é designer formada, ela não estava trabalhando no comércio como a designer que ela é. Hoje, eu posso dizer, nós temos uma designer de mão cheia trabalhando na prefeitura. Tenho até medo de ficar falando muito para depois não perder ela, mas não vou perder. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. E por trás dela tem a história de uma família que pegou, que trabalhou, que lutou para essa pessoa se formar. E isso, para mim, me traz muita alegria de fazer algo com propósito, e formando um time técnico com pessoas da cidade e preparando essas pessoas para o futuro. Falei hoje, agora há pouco, com o prefeito sobre isso. Quanto mais pessoas técnicas eu estiver ali perto para trabalhar, eu vou usar toda essa experiência que eu tenho. Douglas, eu tive a oportunidade de fazer curso de gestão, curso de liderança, eu tive a oportunidade de fazer curso de recrutamento. A Corpal Incorporadora é uma empresa que investe muito na formação dos seus profissionais. Então eu consigo hoje fazer tudo isso e eu tenho muito orgulho de dizer, a equipe que a gente montou é uma equipe que vocês vão ouvir muito ver trabalhando na prefeitura ao longo de anos. Porque são pessoas que, além de serem muito técnicas, estão imbuídas de propósito. Eu te falei uma coisa, né? Que eu tenho muito orgulho de dizer, algo que, vou te contar que eu ouvi de um técnico de software que falou. Eu nunca vi uma secretaria ter missão, visão, valores. E a gente tem. Se entrar ali dentro da nossa secretaria, tem lá a nossa missão, visão, valores. Que é, principalmente, auxiliar Sidrolândia a ser uma referência em transformação digital no Estado. Certo, Denis. Para você que está ao vivo aqui com a gente, estamos aqui com o Denis Levati, secretário da Prefeitura Municipal de Sidrolândia. E para a população entender, Denis, que eu acho que é importante que a população entenda, né, realmente essa nomenclatura,
que às vezes acaba para o cidadão comum é difícil às vezes de entender. Mas qual seria o propósito, né, da Secretaria de Inovação, Tecnologia e Comunicação? O principal propósito, por que essa secretaria foi criada, qual que é a principal função dela e onde que você atua nisso? Maravilha, maravilha, e obrigado por falar sobre isso. Nós recebemos já 4 visitas, 4 comitivas de municípios vindo conhecer como a gente está trabalhando. A partir do evento que nós participamos em junho, no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais, as pessoas tiveram contato com o que a gente está construindo e falaram: pô, posso ir lá dar uma olhada? Por quê? Normalmente, a comunicação ela está separada e serve como, muitas vezes, instrumento político. E ela não fica focada em dar visibilidade às ações do município. A parte de tecnologia, ela é muito vista como suporte. Então, o que você precisa do município? Eu preciso da equipe de TI para ver se a internet está funcionando, trocar um mouse, etc. Quando, na verdade, essas 2 áreas elas são extremamente estratégicas. Elas servem para auxiliar o prefeito na tomada de decisões e para ampliar o potencial que a gestão tem. É um mecanismo. São mecanismos. E são mecanismos técnicos. Então, hoje a gente consegue, com a nossa... Por exemplo, a nossa Sidrolândia tem algo que poucos municípios têm. Eu estou para te dizer que praticamente só a Sidrolândia tem. Eu não posso dizer isso com certeza, porque eu não estou lá nos outros municípios para ver. Mas a rede digital que nós temos de internet de fibra, que atende ao município e que por onde ela passa está disponível, só a Sidrolândia tem. E isso não sou eu quem está dizendo. Isso, quem diz isso são justamente os órgãos que regulam isso, não é? Então, assim, o que a gente... Ela estava... A equipe que a prefeitura tem, a equipe de tecnologia que a prefeitura tem, manteve isso funcionando ao longo dos anos, mas o que a gente fez imediatamente, quando veio montar o projeto, vamos fazer todo o município ter essa rede funcionando e que a gente possa instalar ao longo dessa rede, que é do município, que é própria, novos equipamentos, novas funções que possam utilizar a internet. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que você me faz. Né? Então, a gente já tem isso, vamos estruturar. E aí, a tecnologia ela deixa de ser suporte, e ela ainda é, claro que a gente tem, mas ela passa a ser muito mais vista como uma forma de dar inteligência para o prefeito. Então, hoje a gente já tem desenhos, Douglas, de saber para onde vai essa fibra. Essa fibra vai para onde estão as futuras creches. Essa fibra vai para onde estão as futuras escolas. Porque quando chegar lá, esses equipamentos públicos já tem internet e a internet da prefeitura. E por que a internet da prefeitura é tão importante? Porque nos permite segurança, nos permite tráfego de dados com muito mais tranquilidade. E não sei se eu estou te explicando de uma forma mais clara, eu estou tentando evitar tanto termo técnico. Mas isso eu diria para você assim, é um tesouro que tem em Sidrolândia. A rede de fibra que tem aqui, e nós primeiro restabelecemos, né, porque ela pudesse voltar a funcionar. Agora nós estamos para 2026 com estudos para ampliar e para gerar um orçamento sempre para que ela possa ser mantida e não fazer de uma forma emergencial, como a gente fez. Certo. Quando eu tive uma reunião com o prefeito, com o Rodrigo Basso, logo ali no início, né, eu questionei ele, em off, assim, sobre a sua secretaria, né? E aí ele me falou uma coisa que eu não esqueço. Ele disse assim: Douglas, essa secretaria, ela é tão importante quanto a saúde, a educação, a infraestrutura, porque ela é uma secretaria pensante, ela é uma secretaria que vai dar suporte
para a saúde, para a educação, e eu vou utilizar muito o Denis, a mentalidade dele, a sabedoria dele para a tecnologia. E é onde vai cumprir tudo aquilo que nós prometemos, o compromisso que nós fizemos com a sociedade, que é trazer, né, esses aplicativos, realmente facilitar a vida das pessoas, que as pessoas precisam ter, né, a sua rotina facilitada, porque, por exemplo, na educação, nós tínhamos ali, durante anos, problemas, por exemplo, né, com as matrículas nas creches, nas escolas, mães passando noites, briga nas filas durante madrugadas. Acontecia também na questão da saúde, no SEM, né, e aí as pessoas realmente passando dificuldades, reclamando, fazendo vídeos, né, e não havia nenhum olhar para isso, né? O que está sendo pensado, programado, o que está acontecendo dentro disso que o prefeito pensou logo no início da sua gestão? Mais uma vez, que pergunta maravilhosa, porque nós estamos agora no meio de outubro e tudo isso eu já tenho informações e a gente vai poder trazer aqui para você em primeira mão. Olha aí, que bom. Então, primeira coisa que eu quero dizer, e eu tenho falado isso quase que todos os dias, nós temos feito reuniões diárias com os fóruns, os interessados, né? Tecnologia você não implanta de uma vez. Se você tenta fazer de uma vez, você tem um risco muito grande de perder o controle. Então, algumas iniciativas que foram feitas e que são feitas aqui, elas dizem assim: vamos então implantar a matrícula digital, certo? Eu sei dos problemas das filas, a gente acompanha pelo Noticidade, foi uma das coisas que a gente chama a atenção. Ainda mais quem tem criança sabe, né? A gente veio isso e é determinado pelo prefeito. Eu quero matrícula digital. Então, primeira coisa, o prefeito tem a vontade política e a necessidade da população. Vamos atrás do suporte, da ferramenta para isso. Então, eu estou aqui até... mas já acertado com o secretário Vire de poder te dizer, nós já fizemos todos os testes para fazer a matrícula digital para 2026, nós reunimos os secretários que fazem a matrícula e já fizemos os testes para utilizar a matrícula digital para 2026. Amanhã eu tenho reunião com a Secretaria de Educação para a gente finalizar o cronograma dessa implantação. Acontece para 2026. Maravilha. Ele vai acontecer plenamente em todas as escolas do município? Não. Nós não temos ainda a capacidade técnica e nem devemos correr o risco de implantar de uma vez, porque corre-se o risco de algo dar errado que não é mapeado. Isso pode acontecer. Tem que ter um teste também, né? Então a gente está fazendo em formato teste para depois, aí o ano que vem, para todas as escolas. E isso vai ser feito através de aplicativo. Esse está naquele conjunto de ações que a prefeitura já tinha e que não estava sendo utilizado, que é um aplicativo onde você possa fazer a matrícula digital e acompanhar o histórico da criança. Então, nós estamos implantando... Meio que parecido com o do Estado, seria? Muito parecido com o do Estado, e aí entra uma forma de responder como... um complemento da resposta da pergunta anterior. Aí entra a comunicação da prefeitura. Então, enquanto a gente está fazendo teste, está a comunicação preparando esse conteúdo, preparando vídeos, preparando materiais para estar disponível nas redes sociais, com pais, com mães. É assim que funciona. E cara, tem dado muito certo. Legal. Vou te dar um outro exemplo sobre isso também. Está no plano de governo do prefeito Rodrigo Basso um polo do IFMS no município. Esse polo, né, a gente conseguiu trabalhar, o prefeito falou que a nossa secretaria é tão importante, né, com isso, a gente aproxima as secretarias. IF é Instituto Federal? Instituto Federal. Certo. Então, junto com o secretário Vire, nós conseguimos aproximar e nós temos hoje já cursos do IFMS ofertados no município, que é um primeiro passo para o polo aqui no município. Então, nós conseguimos fazer isso. E eles não lançaram o curso e não estava tendo tanta procura. Inclusive, hoje, dia 16, é o último dia de inscrição. Eles não estavam conseguindo ter inscrição. O que a gente fez? Não, dá aqui. Deixa a gente divulgar.
Aí nós divulgamos, e ontem, depois eu te mostro a mensagem do diretor do IFMS lá em Campo Grande. Eu não sei o que vocês fizeram, mas lotou aqui as inscrições. Que legal. Então, resultado. A comunicação agindo como estratégia para dar resultado. Então, é isso. Maravilha. Cara, muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está aqui na nossa live aqui. A Vanessa Brito está por aqui, o Fernando Vieira, obrigado aí pela audiência, pessoal. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui com o Denis Levati. O Will Ximenes está por aqui também, nosso diretor de trânsito, né? A Giovana Carla também está por aqui, a Cidinha Souza e o secretário, não é mais secretário, né? Presidente da Fundação de Esportes, o Hudson Mukiuti, está aqui dando boa tarde aqui, meus amigos. Parabéns, Denis, pelo excelente trabalho. Obrigado aí, Hudson Mukiuti, Hudson que também é pastor lá da Oreb Church, junto com a Bárbara, né? Um abraço aí a todos pela audiência. Mas ele é o secretário de esporte. A gente fala assim, né? Mas continua sendo secretário, sim, né? Fazendo um trabalho brilhante. Com certeza. O volume de ações de esporte que nós temos em Sidrolândia também é muito do trabalho dele, do trabalho da equipe dele, que merece sempre. Ele está sempre na audiência, né? Às vezes que eu sempre está acompanhando. Isso é muito, muito bom, né? Mas aí, Denis, voltando um pouquinho aqui para sua... deixando um pouquinho aqui a gestão aqui de lado, voltando um pouquinho aqui para o Denis, que eu acho importante, né, que as pessoas conheçam quem que é a pessoa do Denis, né? Um cara que realmente tem um conhecimento muito grande e as pessoas querem, talvez, logo no início, né, quando as pessoas viram aqueles nomes, secretários e tal, as pessoas sempre acostumadas ali com aquela questão que eu te falei, a questão política, né? Quem que vai ser, talvez algum vereador que não foi eleito, reeleito, mas que foi bem votado, né, vai ocupar os espaços, né? E não foi bem assim, né? O Rodrigo foi buscar, né, profissionais técnicos justamente para fazer as coisas acontecer, porque senão, imagine, né, como que seria fulano de tal, né, dentro de uma pasta dessa complexa, né, que realmente exige muita capacidade técnica e sabedoria para poder fazer as coisas acontecer. E contatos também, né, Denis? Você foi longe buscar contatos, né, nesse setor de tecnologia, que ajuda muito a abrir portas, né, encurtar caminhos e fazer as coisas acontecer. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque você vai aí na próxima semana, né, participar lá do 10º Congresso Cidades Digitais. Você vai ser palestrante e Sidrolândia vai receber mais um prêmio, né, nessa questão da cidade digital. Mais uma bonificação aí para o seu trabalho, né, que em um curto período de tempo chamou bastante atenção dos municípios vizinhos, né, Sebrae, Senac, está todo mundo de olho aqui no que está acontecendo em Sidrolândia nessa questão de tecnologia. E às vezes isso não chega para a população. Sim. Isso por isso tão importante essa visita aqui. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. Né? E aí a gente já precisa ir falando sobre isso, porque as coisas vão começar a acontecer, que nem os aplicativos vão começar a rodar, né? As pessoas vão ter mais facilidade no dia a dia, isso vai ajudar muito as pessoas. E a gente precisa já ir falando sobre isso também. Então, como que vai ser essa participação? E fala um pouquinho sobre esse prêmio também que Sidrolândia recebe, mais um, né, dentro dessa gestão dos Cidades Digitais. Sim, nós ficamos muito surpresos porque em junho, um pouco antes de junho, o Instituto Cidades Digitais nos procurou falando do evento que ia acontecer em Campo Grande e dizendo que, por conta dessas nossas iniciativas, o prefeito Rodrigo Bastos tinha ganho o prêmio de prefeito inovador. Ficamos super vaidosos, fomos lá e eles, na conversa, nos contaram, nos pediram para contar essa história, de como que se monta uma secretaria de inovação. Porque parece corriqueiro, mas não é. Os outros municípios não têm. Já visto que eles estão vindo aqui para fazer. Como é que vocês fizeram? Por que está dando certo? E lá, Douglas, eu me assustei o dia que eu cheguei aqui para assumir, né? Dei o meu telefone no maior. Esse que você falou, né? De que quem é esse cara? Pô, cara, muita gente me mandando mensagem, eu tomei um susto muito grande, assim. E aí, quando a gente foi lá para Campo Grande, e aí foi assim, uma coisa que também me surpreendeu: a quantidade de agências de tecnologia. Inclusive, assim, fomos mencionados pela prefeita de Campo Grande no dia, falou o prefeito Rodrigo Bastos, a equipe técnica que está montando. Fico meio encabulado de falar essas coisas, porque
praticamente estou falando de mim, mas chamou muita atenção. Ao chamar a atenção, eles continuaram vendo o que a gente está fazendo. Então, assim, eu falei para você da matrícula digital. A gente está vindo com muitas outras coisas para os próximos meses. E olhando tudo isso, a gente tem um grande projeto para a Cidrolândia, que aqui há 2 anos, pelo menos, a gente trazer investimentos, a gente ser capaz de atrair fundos de investimentos para a Cidrolândia, e isso passa por essa secretaria. Bom, dentro disso tudo, eles olharam e viram a velocidade com que a gente está implantando essas tecnologias. Porque tecnologia por tecnologia, a gente sabe disso. Às vezes a gente baixa aquele aplicativo, não sabe utilizar e fica ali no celular ocupando espaço. E assim funciona. A gente tem conseguido, por conta desse formato de trabalho, implantar tudo isso com uma velocidade muito interessante, sobretudo de setor público. E aí a gente teve a grata surpresa de ser convidado para o 10º Congresso de Cidades Digitais, que vai acontecer em Curitiba, onde estarão presentes o prefeito de Maringá, o prefeito de Ponta Grossa, lembrar de alguns, o prefeito de Foz do Iguaçu. É um congresso do Paraná, secretário estadual do Paraná de Inovação e nós. Caramba. Então a gente vai estar lá representando. Você vai palestrar nesse evento. Isso. Que responsabilidade, hein? Vou palestrar no evento. E Cidrolândia vai ser premiado. Cidrolândia, então, aí eles vão nos dar um reconhecimento, como era prefeito inovador, a gente recebe agora gestão inovadora. Ó, que legal. Cara, isso é muito bom para o município, né? Sim. Para o avanço aí do município, no sentido de que existe um novo pensamento, né? Existe um pensamento novo, um pensamento alinhado, através de um líder, e um pensamento com propósito. E isso, eu considero, quem acha não tem certeza, eu considero isso muito poderoso. O Rodrigo Basso é um líder carismático, ele conduz as pessoas ao redor dele, e essa parte de tecnologia, quem conhece o Rodrigo sabe, ele é tecnológico. Então também é muito bom você levar qualquer tecnologia, qualquer inovação para ele. Porque ele aceita na hora, ele entende na hora e ele incentiva. E na próxima reunião ele já fala, e aí, já fez? Então a gente acelera. E isso é algo que também chama a atenção das pessoas, né? Fala assim, pô, que legal que vocês têm um prefeito desse. As empresas de software, né? Quando eu digo assim, empresas de software, a gente não consegue fazer tudo dentro da prefeitura, não seria muito inteligente eu pegar a equipe que a gente tem para fazer o desenvolvimento de software, demoraria muito. Então, assim como aconteceu na época das imobiliárias, a gente faz essa análise, a gente visita quem já usa e traz o recurso para cá. Uma coisa que é bem importante de dizer e deixar muito claro nisso, e agradecer por conta da audiência que você tem. Diferente do que acontece no mercado privado, no mercado imobiliário, onde eu trabalhei tanto tempo, que as pessoas escondem, os seus segredos. Vocês são concorrentes. Nós temos tido muita abertura no Estado para poder aprender sobre como se é feito. E aí nós tivemos uma visita muito importante, muito proveitosa, de troca de informação com a Prefeitura de Ponta Porã, a partir desse evento que a gente participou de Campo Grande, que nos ajudou muito. Eles estão lá muito avançados em termos de tecnologia, e foi muito importante ser recebido por eles e aprender com eles, e a gente tem feito isso também. Então, quem vem aqui, a gente recebe de braços abertos também. Maravilha. Denis, eu percebi, por exemplo, nesse primeiro tempo de gestão do prefeito Rodrigo Basso, analisando aí todas as secretarias, por exemplo, em outras gestões, sempre o primeiro ano da gestão ele é muito difícil. Ele é um ano de bagunça, que você precisa organizar, você precisa testar também os profissionais que você escolhe, e alguns não dão certo, enfim, é um primeiro ano que realmente é muito complicado. Eu já vi primeiros anos de gestões, no tempo que a gente está aí cobrindo notícias e tudo mais, de muita dificuldade, de muito lixo nas ruas,
de asfalto esfarelando, né, pouco investimento, infraestrutura um caos, saúde bagunçada, educação, né, e o Rodrigo já pegou uma situação que já não estava legal, né, que já vinha ali no último ano da gestão da Wanda, já vinha as coisas meio abandonadas. E ele vem conseguindo organizar as coisas, porque você não vê isso, né? A gente acompanha, a gente vai, ouve as demandas, né? A gente acompanha as redes sociais, né? São algumas reclamações pontuais de situações bem específicas, né? Que a gente tem acompanhado, mas nada grave, né? Então, analisando, até falei para você, conversei com o vereador agora há pouco, né? Na questão política, talvez ali na gestão com os vereadores, talvez, né, esse meio de campo precisa melhorar, né, ali da Câmara, dos vereadores com o prefeito, talvez esse meio de campo aí precisa dar uma melhorada, mas na questão técnica, né, de tudo que está avançando nas secretarias, eu vejo uma coisa chamada organização. Eu vejo que está muito bem organizado. E aí, dentro disso, né, de tudo que eu falei, qual é a expectativa para 2026? Como que você, dentro da pasta de inovação, tecnologia e comunicação, vê o governo, né, do prefeito Rodrigo Basso no próximo ano? Que esse ano, né, praticamente já estamos acabando, estamos aí no final do ano já, esse ano já foi, né, mas eu acredito que foi bem, tudo muito bem organizado, as pastas, as secretarias, né, você vê as obras públicas, tudo tocando certinho, e agora? E para o ano que vem? Você quer que eu te responda como secretário ou pelaquilo que eu tenho visto? Ambos, né? A sua opinião como pessoa e também como gestor. Eu tenho um pouco até já antecipo pedindo desculpa aos meus colegas secretários se eu falar um pouco da área deles. Mas falando do governo Rodrigo Basso, eu tenho muita tranquilidade para te dizer. E posso dizer para o cidadão de Sidrolândia que 2026 vai ser um ano muito bom para Sidrolândia. Existem muitos projetos, e não são projetos, já são encaminhamentos, já são direcionamentos, já são obras. Vai acontecer. Estão acontecendo. Eu estava antes de vir para cá em reunião com ele porque a gente estava com uma equipe, com ações que a gente vai colocar no ar para os próximos dias. E ao mesmo tempo recebendo fotos de escolas que estão sendo reinauguradas até o final do ano. Ao mesmo tempo, a gente tem todo um trabalho, a gente eu tive todo o cuidado, Douglas, de publicar esse material a hora que vinha para cá, que é o sistema que a gente contratou, que a gente viu lá em Ponta Porã e que a gente trouxe para cá, que é um sistema chamado Maestro, que ele permite ao prefeito enxergar todas as informações do município, todas as que estiverem, né, sistematizadas, mesma história. Tecnologia, você não sai de 0 a 100, você vai ampliando. Certo. Tudo isso vai permitir que ele, o executivo, consiga tomar decisões mais rápidas e mais eficazes. Eu vejo um 2026 com muita realização para a Sidrolândia. Eu vejo 2026 com as escolas com mais entregas nas escolas, sabe? Com algumas das entregas que ficaram lá para o meio do ano, elas vêm para o começo. Eu vi coisas muito interessantes acontecendo na saúde. O prefeito recebeu esses dias um emissário do Ministério da Saúde que ficou encantado com essa organização com que você falou. Então, assim, eu começo a ficar um pouco de cuidado de falar disso, que o prefeito, mas eu preciso falar, porque o prefeito é muito humilde. Ele foi recebido esses dias no Ministério estou parafraseando agora o Cleiton, que falou isso numa reunião de secretários, que foi em Brasília, no INCRA, e foi recebido lá e discutiu agricultura familiar com as pessoas e orientou e disse, Sidrolândia vai ser o município que mais vai olhar para os assentamentos, para a agricultura familiar, e tudo isso por causa dele. Tudo isso porque ele é imbuído desse espírito sidrolandense. Eu conheço poucos cidadãos, na acepção da palavra, como o Rodrigo Basso. Eu confio muito nesse homem. Eu confio nele e por isso faço. Não é fácil para mim, cara. É um ano que assim, é muito novo, né?
Você vem de processos de empresas para vir trabalhar no público, é tudo muito diferente. Mas quando eu vejo tudo que a gente tem feito e está se encaixando, e as pessoas começam a ver, e começa, mais bacana, melhorar a vida das pessoas, eu vejo com muita empolgação. Eu diria para o cidadão cidrolandense, 2026 vai ser um grande ano. 2025 já é bom. E mais, Douglas, algo que me deixa assim... a gente falou do Hudson, o fato de Cidrolândia ser o coração da rota bioceânica traz grandes oportunidades para essa cidade. Eu vi cidades sendo transformadas Brasil afora. Eu tive a oportunidade, atuando no mercado imobiliário, de poder viajar e conhecer cidades que são transformadas pela força, às vezes, de uma nova indústria que chega, cidades que se transformam, às vezes, por uma mineração que não tinha, e vi cidades ser transformadas por conta de estarem dentro de uma rota. Para que Cidrolândia cresça, como a gente imagina que ela pode crescer, ela precisa desse trabalho estrutural que está sendo feito em 2025. Não sei se te respondi. Respondeu. Então, ou seja, já vem acontecendo. Sim. É que para a gente que está fora, né, não está dentro, né, a gente está fora, está aqui junto com a sociedade, olhando de fora e a gente às vezes não entende, né, como que isso vai acontecer, como que isso vai realmente fluir, né, mas a gente já consegue perceber, né, a visão do Rodrigo, inclusive a visão até política, né, de mente aberta que ele Sim. é, né, que a gente, quando a gente lançou, né, o nome e pelo PL, bolsonarismo e tudo mais, então, a gente tinha uma visão assim, né, o cara vai ser, né, um cabeça fechada, né, não vai, né, qual que é o termo que usa aí, Lucas? O termo que se usava? Extremista. Uhum. Acho que na primeira entrevista que a gente fez aqui, né, eu questionei ele sobre isso, né? Rapaz, ele chegou verbeado. Não, rapaz, não existe isso, cara. Não existe isso. Então tinha muito disso, né, das pessoas. Não, isso daí vai ser doido, vai ser um extremista, você tá doido. E agora a gente vê, por exemplo, a deputada Camila Jara, né, liberando aí verbas, recursos para a Cidrolândia, o Rodrigo lá visitando, Rodrigo Cuzeca do PT, Rodrigo ali com a mente totalmente aberta, que não é uma questão de partido, é uma questão de benefício para a sociedade. São recursos federais. Quem que é o presidente? O presidente é do PT. Recursos federais que precisam vir para a Cidrolândia. Se eles não forem para a Cidrolândia, eles vão para outro lugar. Então não interessa se o partido é A ou B, o interesse é o recurso, é o resultado, né? Eu tive a oportunidade de falar uma coisa para ele dias atrás, relacionado a uma área que ele está empenhado em regularizar. Cara, eu falei para ele assim, as pessoas pensam que o Rodrigo é um radical extremista, elas não conhecem esse cara, porque perdem a oportunidade de conversar com ele, porque assim, ele mexe com as secretarias inteiras. O que precisa fazer para regularizar essa área? Precisa que a Secretaria de Saúde vá lá e atualize o cadastro. Precisa que a Secretaria de Assistência Social vá lá e faça um outro cadastro. Denis, o que precisa fazer para disponibilizar a internet para esse pessoal lá? E aí, cara, a gente está fazendo um trabalho muito bacana. E ele não olha a bandeira. Ele olha a população de Cidrolândia. Mas se eu ficar falando muito disso, eu vou acabar entrando, assim, numa visão muito particular minha. Mas as pessoas sabem disso. Douglas, eu te falei que queria te trazer algumas informações que a gente acaba não tornando públicas. Nós fizemos uma pesquisa para ver da popularidade e uma pesquisa também para falar sobre entender muito dos nossos canais de comunicação da prefeitura. Eu gosto muito de fazer pesquisa. E eu fiquei muito feliz com 2 dados. Que a aceitação total do Rodrigo a aprovação é entre 65% e 70%. E a nossa, internamente ali, que as pessoas confiam nas informações que saem da prefeitura também é acima de 70%. Ótimo. É um validador muito importante para a gente. E aí o Rodrigo é tão Rodrigo que ele falou, não vamos a isso, porque uma pesquisa que a gente faz de coleta de dados e interno nosso ali, através desses formulários, isso não dá para
da publicidade disso. Certo. Mas a gente internamente percebe. A gente sabe, como você falou aí, que tem questões políticas. Eu não me cuido muito para não falar sobre isso, porque eu não sei. Eu sou um zero política, não consigo conceber disso. Mas posso te dizer com toda certeza que, sendo uma pessoa técnica, que sendo uma pessoa que estudou, que fez, tive a oportunidade, por conta de trabalho, de conhecer tantas empresas, de trazer, sabe, de ter contato com tanta gente, que eu estou certo de que é possível fazer isso dentro da gestão pública. E sei disso por conta do gestor que eu tenho. Zero pressão disso, de política e etc. E total liberdade de administrar. Eu hoje, já na minha carreira, trabalhei para empresas, fui dono de empresas. É uma das maiores experiências que eu estou tendo na minha vida. Nem sabia que eu ia falar isso, mas sem dúvida nenhuma. Eu acredito. Eu estou tendo, aos 50 anos, a possibilidade de colocar em prática todos os preparos que eu tive ao longo da minha jornada. A parte de liderança, a parte de execução, a parte de gestão. E com propósito, né, de ajudar as pessoas. Exatamente. Maravilha. Senhoras e senhores, Denis Levati. Denis, o Denis, cara, olha, ele é importante, hein? Saiu numa revista aqui. Fala um pouquinho sobre isso aqui, Denis. Sim. Olha aí, pessoal. Olha aí que bacana. Rapaz, quando que foi isso aqui? Essa foi depois que eu fiquei doente. Eu não sei se eu sofri, tive um caso muito grave de Covid, eu fiquei entubado 16 dias, 21 dias na UTI e ao todo 40 dias no hospital. Depois eu perdi a memória por mais 40 dias. E fui recuperando a memória enquanto estava... Foi grave então, hein? Foi bem grave. E essa história eu conto aí no livro. Porque daí, todos os dias eu gravava um pedacinho daquilo que eu tinha passado, né? E aí isso acabou virando um podcast, e esse podcast depois se tornou o livro. Mas depois, eu trabalhava no mercado imobiliário fazendo um evento chamado Conecta Imob. Eu cheguei a ter nesse evento 9.000 pessoas antes da pandemia. E depois que a gente publicou o livro, as pessoas do mercado imobiliário ficaram muito tocadas, né? Será que o Denis não volta e tudo? E aí essa revista me chamou para dar entrevista. Então ele até cita aí, né, a volta do Denis Levati, que é o curador do Conecta e tal. E a gente fica envaidecido, obviamente, né, porque acaba saindo de uma revista, que essa revista ela é técnica, ela é especializada no mercado, mas ela é de amplitude nacional, né? Uhum. E aí eu tenho alguns exemplares aí, não tinha mostrado ainda, trouxe para você, não para vaidade, mas para mostrar que a gente realmente tem um reconhecimento do mercado da onde a gente vem. Maravilha. Essa experiência aqui de quase morte, o que você aprendeu com ela, Denis? Douglas, você não pode voltar e ser a mesma pessoa. Eu vivi uma situação, em alguns momentos de quase morte, eu conto no livro, quando eu fui extubado no 16º dia, houve uma suspeita de AVC. Então eles decidiam se me reentubavam, se me transferia, e aí eu tive aquilo que o meu médico chama de concussão cerebral, né? Então alguma coisa nesse processo me fez perder a memória e passar por tudo que eu passei. Essa transformação é a que me faz me reconectar com a minha essência. E quando eu volto e eu conto essa experiência, né, de ter uma vida diferente, não que eu tivesse também uma vida totalmente, não tinha uma vida desregrada, mas tentar ser uma pessoa melhor. Uhum. A minha família sofreu muito, porque primeiro por conta da condição que eu estava, segundo porque imagina minha esposa receber de volta o marido sem memória, de cadeira de roda. Nossa. Então essa nossa reconexão, né, assim, eu me voltei muito, obviamente que a gente se volta muito para uma conexão espiritual, para uma volta a Deus. Você teve alguma experiência sobrenatural nesse momento em que você quase morreu, alguma coisa assim? Tive. Teve, cara? Conta aí para nós.
fico um pouco sem graça de contar, mas... Tem que contar, né, Murilo? Estamos ao vivo, cara, tem que contar. É assim, eu conto, no livro eu conto de uma forma como eu lembro. Vou contar uma ao vivo aqui e eu evito muito exposição, mas você... Mas acho que isso é bom, sabe? É bom porque é testemunho, né, cara? Isso é bom. Eu fiquei 16 dias numa UTI. Isso aí está no livro, então não tem, eu estou tornando público o que está no livro. Certo. Mas se quiser contar o que não esteja também, fica à vontade, isso é bom. E aí? É muito ruim. É que eu me emociono. Não, é ruim mesmo, eu imagino. Às vezes as pessoas me perguntam, você lembra do coma? Ou perguntam, ou falam o contrário. E eu queria não lembrar do coma. Você lembra? Lembro. Que isso? E como que foi? Pois é, tá aí. Mas numa dessas experiências do coma, e assim, que ela mistura, né, de informações, você não sabe o que está acontecendo e tudo. Em determinado momento, o meu avô aparece do meu lado. Já falecido? Sim. Certo. E essas memórias que eu tenho dessa época de muita luta. Luta de injeção no peito, luta que era depois eu li no prontuário, noradrenalina, para que ele se mantenha vivo. Certo. E em determinado momento meu avô encosta na minha mão aqui. E aí ele fala, vai ficar tudo bem, eu vim para dizer que vai ficar tudo bem. Mas você reparou que você ainda não fez uma oração? Rapaz. E aí meu avô faz comigo uma oração do Pai Nosso. E aí, sabe quando você dorme em cima do braço, assim que ele fica dormente? Certo. E aí eu me lembro de desviar a imagem do meu avô por conta do braço aqui assim. E aí quando eu volto, daí ele vai se apagando. É uma das histórias dessa época. Para não ficar nesse clima, a experiência do coma, de lembrar coisas do coma, de me recuperar, me fez entender que as pessoas que passam por esse processo, porque existe uma estatística, né? Na condição em que eu estava, de 10, 8 morreram. Exato, é o mínimo, né? É o que eu escutava toda hora quando eu voltei. Milagre. Então, eu entendo que... E depois o que acontece? As pessoas comigo com problema psíquico, né, me colocam para assistir TV, o que também me traz outro tipo de experiência. Aí foi quando eu decidi, eu vou estudar psicologia para estudar esse tema e para que orientar as pessoas a quando alguém viver uma experiência como a que eu vivi, possa ter uma psicoterapia antes de ser entubado. Eu tenho plena convicção de que se eu tivesse sido preparado por um psicólogo para as coisas que eu passei, e minha família também, se alguém explica para minha esposa o que vai acontecer, a gente não teria passado por boa parte do que a gente passou. É claro que era uma situação de pandemia. Passado tudo isso, eu decidi trabalhar só naquilo que eu acredito, onde eu posso exercer essa gratidão que eu tenho a Deus de estar vivo. É isso. E eu vi lá também, por exemplo, no seu Instagram, nas suas redes sociais, você praticando natação, praticando esporte, né? É nítido que você emagreceu, né? E tem uma visão diferente da que você tinha antes, né? Completamente, cara. Douglas, a minha esposa, quando soube que eu saí da UTI e fui pro quarto, ela foi correndo, depois de mais de 30 dias, ela foi com o meu notebook, com as contas de casa, para chegar lá e finalmente, me salva, porque eu queria controlar tudo. Não via que isso era necessário. E ela encontra o marido, depois de tudo que passou, só deitado, sem capacidade de responder nada. Eu voltei do Covid tomando 6 medicamentos ao todo.
Entre os remédios que eu tomava, antidepressivo, remédio contra a ansiedade, precisei tomar anticoagulante, eu precisei tomar remédio de pressão alta. E eu entendi que essa experiência tinha que me fortalecer, e me fortalecer seria ser uma nova versão de mim. E foi onde a corrida entra na minha vida. Então eu começo a praticar o esporte. No livro tem algumas coisas que eu falo que eu gostaria de fazer ainda, né? Eu não sabia nadar. Que isso? E agora todo final de semana, depois de correr, eu sempre vou nadar também. Eu aprendi a nadar depois de velho, dá uma vergonha, né, de aprender, mas eu entrei na escola de natação e aprendi a nadar porque é a propósito. É tão bom, né? É, maravilhoso. Não, o clima que a gente tem aqui. E aí, felizmente, hoje, cara, assim, eu até vou aproveitar, a gente tem o feriado do dia do servidor, eu já marquei com o meu médico, falei, ó, cardiologista, vamos lá, vamos passar, tá na hora. E eu tenho um prazer hoje de fazer exames, de ver essa melhora sempre. E a corrida me salvou de novo. Então a prática do esporte amador, ela trouxe para mim autoconsciência e de cara trouxe saúde. Hoje eu não tomo mais nenhum medicamento. Nenhum. O comprimido que eu tomo, de vez em quando eu falo pro Murilo, tô com dor de cabeça, ele me arruma lá uns remédios fortes que ele consegue lá para passar a dor de cabeça, mas é o que eu tenho, cara. Assim, então, o que eu diria, essa experiência de quase morte me diz que Deus me deu uma chance, que eu preciso ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor tutor de gato, melhor amigo, melhor secretário, sempre que eu puder. Onde eu estiver, eu vou estar ligado com esse meu propósito. Às vezes as coisas não saem como a gente quer, não é mesmo? Mas quando a gente consegue seguir, a gente segue esse propósito. Maravilha, que bênção. Já chegamos aí, passamos de 1 hora, viu como passa rápido? Pois é. 1 hora, cara, muito rápido. Mandar um abraço aqui pro Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio é corretor de imóveis. Sim, né? O Marco Aurélio tá aqui com a gente. Ele é corretor da eForte, também é credenciado da eForte, não é isso? Presta serviço também, sim. Tem várias incorporadoras que eles atendem. E sempre está com a gente aqui. O Marco Aurélio é um parceiro nosso aqui do Noticidade também. Está aqui dizendo gestão de excelência. Parabéns a todos. Obrigado. Esse é o diferencial, né? Excelência em tudo que fazemos, né, Denis? E, enfim, vamos finalizar aqui o nosso bate-papo, sempre ao vivo, né? E eu vou ler. Eu gosto muito de ler, né? E é mais um livro aqui para entrar na fila aqui das leituras. E a gente aprende muito. Eu aprendo muito com os episódios aqui, a cada entrevistado que a gente recebe. São quantos episódios? 107. 107. A gente aprende algo, né? E hoje foi mais uma oportunidade de aprendizado. E fico feliz de saber, né, que Sidrolândia está em boas mãos, sendo muito bem conduzida, e a gente realmente tem esperança de um futuro melhor para o nosso povo. E deixo aqui, Denis, os microfones aqui do Noticidade sempre à disposição quando você quiser retornar, né? Fico com o compromisso de trazer o Rodrigo aqui na próxima semana, né? A gente tem bastante coisa para falar, para questionar ele também. É muito importante que ele converse com a sociedade, né? Explique várias situações para a sociedade, que é importante, né, para a sociedade estar ciente do que está acontecendo, né? Que caminho que Sidrolândia está tomando, né? Então isso é muito importante, e algo que você queira acrescentar, Noticidade aqui à sua disposição. Douglas, só te agradecer pela oportunidade, te parabenizar pelo jornalista que você é, o jornalista que é capaz de ao mesmo tempo que te causa incômodo, te dá um conforto, né? Então assim, eu ainda vou preferir ser mais quieto ali, mais por trás dos bastidores, mas eu acho que era importante ter essa oportunidade de falar, de me apresentar para a população de Sidrolândia, e que fosse melhor que fosse aqui com você, que é uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo. Eu encontrei esses dias o Júnior Gandini da Corpal aqui no restaurante, e aí eu sempre penso nisso, né? Que bom é poder sempre encontrar as pessoas tendo feito bem, tendo feito um caminho positivo na vida delas, porque aí a gente nunca tem problema de se esconder, né? Esses dias, inclusive, o kitnet que eu aluguei aqui,
Aí vinha uma pessoa de Dourados, vinha uma pessoa que ia alugar no meu lugar. Aí essa pessoa que vinha alugar no meu lugar estava vindo de Dourados. Eu falei, não, tudo bem, eu espero a pessoa. Quando chego, eu abro o portão, é uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Corpal e que veio trabalhar no Bradesco. Olha aí. De Sidrolândia. Então, pô, que bom é poder seguir na vida das pessoas e proporcionando boas experiências para elas, sempre com honestidade. Acho que é algo que a gente também tem sempre que citar. E eu vou agora de novo ficar mais um tempo sem aparecer, mais trabalhando lá nos nossos bastidores, na nossa organização, mas quando julgar que é importante, a gente vem aqui, a gente fala contigo, fala com os outros parceiros também, com as pessoas, os canais importantes que tem na cidade, mas eles vão ter que chavecar bastante, igual você fez, para que eu consiga sair lá do escritório. Com certeza. Gente, foi difícil conseguir encaixar o Denis aqui, porque toda vez a gente meio que marcava, aí ele cancelava e assim foi durante 10 meses aí, porque a gente recebeu aqui outros secretários e ele foi deixando a vez. E agora, né, que tem bastante coisa para falar aí sobre essas novidades, então, falou, não, agora nós vamos. Então a gente fica muito feliz de poder receber aqui os secretários, os gestores, justamente para trazer essas informações para a sociedade, para saber o que está acontecendo em Sidrolândia. A população também fica feliz e quer saber, né, o que está acontecendo e quer saber realmente como que as coisas estão acontecendo. Então isso é muito bom. Deixo aqui as portas abertas, Denis, para retornar, para a gente estar batendo papo. Traz o prefeitão aí na próxima semana, que eu acho que vai ser muito bom também. E agradeço aqui o Murilo, toda a equipe lá da comunicação da prefeitura, sempre muito ágeis, sempre nos atendendo muito bem. Isso é muito bom, não só a gente, mas todos. Isso é muito importante, esse atendimento à sociedade. E desde já parabenizo vocês pelo excelente trabalho lá na prefeitura de Sidrolândia, muito bem conduzida pelo prefeito Rodrigo Basso. Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós temos aí mais um episódio aqui dos Mulheres Empreendedoras com a Raquel Cardoso. Vai estar aqui a presidente da Associação Empresarial de Sidrolândia, a Camila Nogueira, e dentro de instantes, então, às 18 horas, elas vão estar aqui ao vivo no bate-papo. Convido vocês também a estarem assistindo. Esse foi o episódio 107 com Denis Levati, ele que é escritor também, viu? Não sabia, mas o homem tem várias qualidades aí, a gente fica muito feliz. Obrigado, Denis. Seja muito bem-vindo, e na próxima aí a gente traz um outro bate-papo, quem sabe vamos falar sobre temas específicos, né? Quem sabe ajudar a população também a utilizar os novos aplicativos que estão chegando aí, né? A gente pode fazer aqui, pode fazer ao vivo lá da prefeitura, enfim, vamos sempre estar ajudando a sociedade, isso é muito importante. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio, que é daqui a pouquinho, e você acompanha tudo sempre ao vivo aqui no Noticidade. Um abraço a todos e que Deus abençoe.